versículo da Bíblia, um versículo das palavras daquele que nos ama eternamente, o Senhor Jesus. Lucas 9, versículo 23. Já foi nos dito coisas maravilhosas nessa manhã, mas que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da palavra dele. Lucas 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém? Pode se assentar. Mas como a nossa irmã Kátia já falou aqui nesta manhã, estamos aí no final do ano de 2025, né? Faltam 45 dias para o nosso ano acabar. Já se foram 320 dias. E aí a gente pode pensar, né? Nossa, parece que foi ontem que era janeiro, né? Como passou voando. Mas se a gente parar para pensar, foi uma longa caminhada, né, Cá? Onde sim, nós tomamos decisões de todos os tipos. Aquelas que foram legais, as decisões boas e as outras nem tão boas. Por vezes nós agimos por impulso, outras vezes nós paramos para refletir antes de qualquer coisa. Nós tivemos o privilégio de sentar à mesa. Nós fomos amados e nós amamos. Nós conversamos sobre muitas coisas. Nós servimos o Senhor Jesus. Nós adoramos o nosso Deus. E nós ouvimos Ele falar conosco. Perdoamos e fomos perdoados. Corremos com muitas coisas para fazer. Brincamos, demos risada, brigamos. Deu para cansar, mas também deu para descansar um pouquinho. Nós nos alegramos, nós nos entristecemos. Fomos surpreendidos algumas vezes e desafiados. Tivemos algumas dúvidas, mas também certezas. Ganhamos e perdemos. O fato é que nós caminhamos. Nós andamos um longo caminho nesses 320 dias de 2025. E como foi dito no estudo de quarta-feira, nós estamos aqui em contagem regressiva, né, Pedro, para as férias. O advento já está batendo a nossa porta, domingo que vem é advento. Mas antes, aprove ao Senhor nos dar essa oportunidade. E eu gostaria de convidar os irmãos e as irmãs, na presença do Senhor, que até aqui nos ajudou, como disse a Kátia, que incansavelmente falou com o seu povo e esteve presente nas nossas vidas, que nós parássemos um pouco, sim, para refletir sobre a nossa caminhada. Comunidade do Cristo Vivo, como foi a sua caminhada nesses 320 dias de 2025? Como foi? Quem esteve lá? Quem foi a sua companhia constante? Ou melhor, a quem você acompanhou? A quem eu acompanhei? Lemos em Lucas 9, 23, que Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lá em Mateus 24, 35, vai nos dizer também palavras do Senhor Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, tudo nessa vida é passageiro. No entanto, as palavras do Senhor Jesus permanecem para sempre. Amém? Lembro ainda que neste ano, quando nós meditamos nessa passagem, lá no Evangelho de Marcos, vimos através da ministração do nosso pastor, que esse é o momento central do Evangelho que nós estamos meditando nesse ano.
E em se tratando de palavra de Deus, quando é o centro, quer dizer que é a parte mais importante. O mais importante é aquilo que precisa acontecer nas nossas vidas hoje, aqui e agora. Precisa acontecer uma virada de chave na vida daqueles e daquelas que decidem acompanhar Jesus Cristo. A caminhada passa a ser mais intensa, mais decisiva. No Evangelho de Marcos, nessa passagem, e aqui em Lucas, o Senhor Jesus está caminhando para a cruz. E aí ele fala para os seus discípulos: se alguém quiser, precisa estar disposto, porque tem condições para andar com o Senhor Jesus. Amém? Em um determinado momento da vida daqueles homens e daquelas mulheres, eles foram chamados para irem após Jesus. E durante anos, eles percorreram um caminho com o Senhor. E eles puderam perceber durante essa caminhada o que é ir após Jesus, o que é andar com Ele. Mas agora chegou o momento crucial. Agora é hora de escolher. Certo dia das nossas vidas, quando as coisas não iam muito bem, no meu caso, tudo tinha ido literalmente por água abaixo. E eu não tinha mais saída, eu não via mais a saída. Mas como um sol no amanhecer, o Senhor Jesus raiou. Como uma luz no fim do túnel, o Senhor veio nas nossas vidas. E ali Ele nos chamou. E eu te pergunto, quantos de nós fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós já percorremos um caminho com Ele? E quem já presenciou o que significa andar com o Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Então, qual é a nossa escolha hoje, diante das palavras eternas, que permanecem para sempre do Senhor Jesus? Se alguém quiser acompanhar-me. Qual é a nossa decisão? Hoje a moda é dizer que é cristão, que é cristã. Inclusive a gente faz questão, né? Está lá na bio do Insta. Aproximadamente 80% da população brasileira se diz cristã. Entretanto, quando a gente para olhar o país que nós vivemos, cheio de violência, de fome, de desigualdade, de injustiça, nós temos que nos perguntar: o que então significa dizer que é um cristão, que é uma cristã? Entre dizer e ser, parece que existe um abismo. Pois no convite de Jesus fica explícito que quem anda com Ele, quem acompanha Ele, faz o que pouco temos visto. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-o. Algo tem movido as coisas à nossa volta. E, infelizmente, não é o negue-se. O ser humano não tem se negado. O ser humano tem tornado tudo mais complicado e mais injusto, porque tem se apoiado no seu próprio entendimento, nas suas razões, nas suas vontades egoístas. E, ao contrário de negar o eu, o que nós vemos é o exaltar o eu. E aí tem um ditado que diz: diga-me com quem andas e te direis quem és. Diante do que Jesus dizia a todos ali e nos diz nessa manhã, esse ditado faz todo sentido, não faz? Só somos cristãos, só somos cristãs se caminhamos na presença do Senhor Jesus. Se escolhemos acompanhar Ele. Todavia, para andar com Ele, existem condições. E essas condições não podem ser ajustadas. Não dá para dar um jeitinho, né?
Não dá para a gente trocar aqui e ali, não dá para alterar, não dá para negociar. Ele disse, negue-se a si mesmo. Tome todos os dias a sua cruz da renúncia. E não pare, não desvie, não perca o foco, né, cara? Não desvia, siga a Ele. Amém? Foram 320 dias. Talvez foram 3, foram 5, foram 8, foram 10, foram 15 anos, eu não sei. Mas diante do Senhor nada é por acaso. Talvez a nossa caminhada passe para um outro estágio. E por isso a palavra do Senhor vem nos desafiar. É preciso escolher. É preciso decidir não ser um cristão, uma cristã da boca para fora. Um cristão, uma cristã na bio do Insta, não serve. Somos cristãos e cristãs que escolheram acompanhar Jesus na sua caminhada para a cruz. Amém? Tem uma frase que diz que a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. A vida é sobre quem nós nos tornamos durante a caminhada. Quem quer se tornar um cristão e uma cristã que glorifica o nome do Senhor Jesus nessa terra? Sabemos de onde Ele nos tirou. Sabemos o que Ele fez e continua fazendo por todos nós. Jesus deu sua vida por todos nós. Nós que somos pecadores, nós que não somos nada. E nós temos que nos perguntar, quem faria isso por mim? Quem faria o que Ele fez por você? Quem somos nós para que Ele nos ame tanto? Quem nós estamos nos tornando durante a nossa caminhada? Diante das situações da vida, dos enfrentamentos, das decisões, das escolhas, nós temos que nos perguntar, será que a gente já teve essa virada de chave? E verdadeiramente nós decidimos acompanhar o Senhor Jesus, aquele que tanto nos ama? Será que nós já decidimos? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Para acompanhar Jesus, meu irmão e minha irmã, existem condições. Quais são elas? A primeira delas, que essa palavra nos traz, é: se acompanhamos Jesus durante a caminhada, negamos a nós mesmos, porque nós sabemos a que espírito nós pertencemos, a que espírito nós somos. O versículo deixa claro que a primeira condição para acompanhar Jesus é o negue-se. A primeira condição é o negue-se a si mesmo. Mas um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, em Lucas, eles estão seguindo a caminhada para Jerusalém. E olha o que aconteceu. Versículos 54 e 55 do capítulo 9. Diz assim: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espíritos são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Eles estão caminhando, meu irmão e minha irmã. E aí eles passam lá no povoado de Samaria, né, lá nos samaritanos. E a gente sabe que judeu e samaritano têm suas diferenças. E eles entraram ali no povoado, os discípulos foram à frente. E ali, os samaritanos expulsaram eles de lá. Rejeitaram eles. Pediram que eles se retirassem. O que despertou nos discípulos uma leve vontade de fazer justiça. Eles estavam cheios de si. E aí eles falaram para o Senhor Jesus:
queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus os repreende. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Durante a nossa caminhada, como nós respondemos às questões da vida? As afrontas, as dificuldades. Qual é a nossa resposta quando nós somos rejeitados, humilhados ou insultados? Nossas atitudes dizem sobre a que tipo de espírito nós somos. Dizem sobre com quem nós andamos. Nós buscamos ao único Deus vivo, verdadeiro, que é Espírito. Ou seja, nós cremos naquilo que nós não vemos. Consequentemente, nós sabemos que no mundo existe uma dimensão que é espiritual. E que essa dimensão exerce, sim, influência nas nossas vidas. Nós somos influenciados em como tratamos uns aos outros, em como nos relacionamos, nos comportamos, como resolvemos os enfrentamentos do nosso dia a dia, como nós lidamos com os nossos compromissos e responsabilidades. Existe um mundo espiritual à nossa volta. E o Senhor Jesus nos disse, lá também em João 14, nas suas palavras de despedida, que ele ia partir, mas que ele não deixaria órfãos os seus discípulos, mas daria o seu Espírito da verdade, para estar com eles para sempre. E lá em Gálatas 5, 22 a 25, Paulo vai nos dizer claramente sobre como é esse Espírito. Quais são os frutos desse Espírito que o Senhor Jesus nos deixou? Um Espírito da verdade e da vida. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Espírito Santo de Deus. Já os frutos de outros espíritos está ilustrado por Jesus em João 10:10 como um ladrão. É um ladrão. E o ladrão só vem para quê? Para roubar, matar e destruir. É isso que o ladrão faz. Não sei se é só comigo, mas parece que a cada dia que passa, a fase vai ficando mais hard, né? Está ficando mais difícil. Durante a caminhada, nós nos deparamos com certas coisas que dá vontade, sim, de fazer cair um fogo do céu, né, para resolver o negócio. Mas se nós escolhemos acompanhar o Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, negue-se. Diga não para si mesmo. Negue-se. Ainda que seja angustiante, complicado, creia, meu irmão, minha irmã, você não precisa passar por nada nessa vida sozinho. Absolutamente nada. Mas negue-se. Negue-se diante das adversidades da vida. Revidar para quê? Vai resolver o que revidar? Não precisamos lutar com as nossas forças. A nossa força é fraca. A força do nosso braço é fraca. Mas a nossa vida tem um dono. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que luta as nossas lutas. E Ele nos dá o seu Espírito, consolador, ajudador e da verdade. Amém? Sozinho não conseguimos. Não há justiça em nós. Nós vamos enfiar os pés pelas mãos, vai dar tudo errado. Em vez de frutos do Espírito, nós vamos ver frutos do revide. Frutos da destruição, da morte, do desrespeito, da confusão e da divisão.
é tudo que o Senhor não tem para as nossas vidas. Outro dia eu li uma notícia e eu fiquei impressionada. Eu assisti uma notícia. E falava sobre os justiceiros da Zona Leste. Lembra, Manu? Os justiceiros da Zona Leste. Imagina que um grupo de pessoas resolveu sair das suas casas com um taco de beisebol, pedaço de madeira, né, porrete, né? E eles saíram nas ruas e quem estava sentado nas calçadas, ali na rua, eles espancavam as pessoas. Simplesmente. Espancavam essas pessoas que estavam sentadas ali na rua, independente de quem fosse. Algumas pessoas tiveram que ser socorridas e foram levadas para o hospital até com traumatismo. Meu Deus, são vidas. São vidas. E aí eu me perguntei, que tipo de espírito, que espécie de espírito move uma coisa dessas? Não é o Espírito Santo de Deus. Não se engane, a vida se trata de muito mais do que os nossos olhos veem. O mundo espiritual é real, ele é um fato. E lá em 1 Pedro 5,8, vai nos dizer assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O mundo espiritual é feito de posicionamento. O versículo diz: sejam sóbrios e vigiem. Acompanhar Jesus é saber que nós somos dele. É saber que habita em nós um Espírito que é santo, que é cheio de frutos de vida, frutos de respeito, frutos de humildade, de amor, de verdade, de discernimento. E as nossas atitudes não são guiadas pelo eu, por mim mesma, mas por Ele, por esse Espírito da vida. Então, igreja do Senhor Jesus, nessa manhã, negue-se, vocês são do Espírito Santo de Deus, vocês são do Espírito Santo da verdade, do Espírito Santo da vida, do Espírito Santo da paz, do amor. Amém? Ainda temos um restinho de 2025 e um novo ano virá. A caminhada vai continuar. Se quisermos, não daremos um passo sequer sozinhos, porque é com Jesus que nós vamos andar. Para isso, negamos a nós mesmos, negamos a nossa vontade, negamos a nossa justiça, pois Ele nos deu o seu Espírito, e é o seu Espírito que nos ajuda, é o seu Espírito que nos guia e nos consola. Amém? Eu não, Senhor, o meu eu não, mas o teu Espírito em nós e através de nós, soprando frutos de amor, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Soprando vida. E aí eu te pergunto, aonde que esse Espírito tem que soprar? Só aqui dentro? Ele está soprando aqui nessa manhã, você crê? É só aqui dentro? Não. É nesse mundo que jaz no maligno. Tem que soprar esse Espírito. E quando? Só segunda-feira? Não. Todos os dias da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas a segunda condição é, se acompanhamos Jesus durante a caminhada, renunciamos o eu para seguir Ele. Renunciamos o eu para seguir Ele. É uma caminhada feita de escolhas. E só cabe a nós escolher. Ninguém escolhe por mim, ninguém escolhe por você. São duas possibilidades. Um mundo de caminhos que nos levam à perdição e um único e vivo caminho que nos leva à vida. Mateus 7, do 13 ao 14, vai dizer assim: entrem pela porta estreita,
Palavras do Senhor Jesus. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A cruz, como bem sabemos, é símbolo de renúncia. O glorioso, o eterno, o nosso Criador, se fez um de nós e se deu em uma cruz, para mostrar a importância da renúncia. Ele renunciou a tudo por mim, a tudo por você, a tudo pela humanidade. Renunciou tudo para nos salvar. E foi caminhando em direção a essa cruz que ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a renúncia. Nayane, tome diariamente a renúncia e siga o Senhor Jesus. Há um tempo atrás, quando eu ainda era atleta, eu achava que renunciava a algo, né? Nossa, o discurso era esse, né? Atleta renuncia a tanta coisa, né? Pensava que eu tinha aberto mão de tantas coisas. Mal eu sabia da renúncia, da verdadeira renúncia que tinha sido feita por mim e que me esperava. Tem uma renúncia, meu irmão e minha irmã, que nos leva à vida. É como uma porta estreita e apertada. É difícil de passar, mas é só ela que nos leva à vida. A renúncia do eu. E quando a gente fala renunciar o eu, isso parece uma afronta gigantesca no mundo que a gente vive. Porque mais do que nunca, ser humano está entregue a um projeto egocêntrico deste mundo. É o eu e a tela que só alimenta o eu, o ego. Para ajudar, tem os algoritmos que eles estão a todo vapor, oferecendo mais do que o eu quer, mais do que o eu gosta, mais do que o eu aprecia. O eu e o eu. Outro dia nós recebemos uma missão, eu e a Manu. Parecia uma missão simples, mas se tornou quase impossível. Tínhamos que achar uma plaquinha para a decoração da casa da Stephanie e suas filhas. E nós fomos ali, né, Manu, umas 5 lojas, eu acho. Andamos ali em 5 lojas. E não tinha uma plaquinha com versículo bíblico. Todas as plaquinhas eram de autoajuda. Para a gente ter uma ideia, uma delas dizia assim, ó: nada é errado se te faz feliz. O eu. Acabamos não achando o versículo, mas tinha uma plaquinha lá que dizia: fé, esperança e amor. A grande questão, meu irmão e minha irmã, é que durante a nossa caminhada, se queremos andar com Jesus, tem algo que precisa morrer diariamente naquilo que nós fazemos. Nas nossas decisões, nas nossas palavras, na forma como nós tratamos uns aos outros. É necessário tomar a nossa cruz dia após dia. O eu precisa morrer. Aquela velha criaturinha que ainda faz parte de nós. Aquele Adão que pensa que sabe o que é melhor e acaba caindo nas seduções do mundo. A velha criaturinha arrogante que acha que pode tudo, que consegue algo por si mesmo. Já nos foi dito, nós não conseguimos nada se o Senhor não for conosco. A velha Nayane que insiste em ter o controle das coisas e acha que é Deus. Se coloca num lugar que não foi chamada para estar. Não somos Deus. Não sabemos e não conseguimos nada por nós mesmos. Sem a cruz, sem a renúncia, disso tudo, dessa velha criatura, nós vamos cair. A queda é certa.
Paulo vai nos dizer lá em 2 Coríntios 5,17, um versículo bem conhecido: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem quer viver novidade de vida aqui? Estar em Cristo é ser algo novo, é ser uma nova criação. E para isso, para ter o novo, o que precisa? Renunciar o velho. Precisamos tomar a cruz como um exercício diário da renúncia do nosso eu. Porque se o eu for junto na caminhada, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desistir. Nós não vamos seguir Jesus. Sem renunciar é impossível. Isaías diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Eles são mais altos, eles são melhores e eles são maiores. Se não renuncio eu, nós vamos acabar nos distanciando deles, do Senhor Jesus. Nós vamos virar aqui, vamos virar ali, para pegar um outro caminho que o eu acha melhor. E quando nós percebemos, o Senhor Jesus já não está na nossa frente. Estamos seguindo a nós mesmos e as nossas vontades. Nossa irmã Kátia leu aqui na abertura desse culto: o Senhor Jesus é o caminho. Ele não disse, né, Cá? O caminho aqui, aqui, ali, não. Ele disse que Ele é o caminho. E Jesus é o que Ele é. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu imagino. E aquele que é o caminho, como Ele andou neste mundo? Ele andou na contramão de tudo. Se vamos acompanhar o Senhor Jesus, temos que estar cientes. Vamos andar na contramão de tudo deste mundo. Onde tinha julgamento, que o Senhor fez? Ele perdoou, Ele amou. Ele ofereceu salvação. Onde havia exclusão, o que o Senhor Jesus fez? Ele acolheu, Ele curou, Ele abraçou, Ele libertou. O que muitos ali não fingiam não ver, né? Porque era mais fácil. O que muitos ficavam indiferentes e fingiam não ver, Jesus viu e se compadeceu. Em meio a um povo ali sofrendo, com fome e com sede, o Senhor Jesus não se fez indiferente. Ele se fez o pão da vida e água viva que sacia toda a sede. Jesus caminhou na direção dos que sofrem. E foi por isso que Ele nos alcançou. Ele continua caminhando nesse mundo. E agora? Vamos acompanhá-lo? Temos que estar cientes que a caminhada é na direção da cruz. É na direção da renúncia do eu. Só assim conseguiremos seguir aquele que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Amém? Recentemente, a nossa missão Coração Aquecido teve o privilégio de ser resposta de Deus na vida de uma família preciosa. Quem acompanhou lá sabe, né? A Stephanie, a Lili, a Micaele e a Larissa. Aquela construção tratou muito com as nossas vidas, não foi, tia Beth? Foi algo muito além. E no dia da entrega, quando ainda faltava algumas coisinhas para finalizar, nós estávamos exaustos. Já era tarde, mas tinha ali no nosso meio algo nos sustentando. E aí a Lê disse o seguinte, ela disse assim: se não renunciar, não vive as coisas do céu. Meu irmão e minha irmã, nós não fazemos ideia do que Deus tem preparado para as nossas vidas. O que Ele tem é infinitamente maior e melhor do que a gente pode imaginar. Mas tem que haver renúncia. Temos que devolver a Deus o que pertence a Ele.
Por isso a cruz. A nossa vida é dele. O controle da nossa vida é dele. A soberania pertence a ele, não a nós. É verdade o que a lei disse. Quando nós renunciamos a nós e nos submetemos à vontade dele, nós vivemos coisas extraordinárias. Não é verdade? O que vivemos ali naquela entrega foi algo sobrenatural. Foi algo lindo. Foi um derramado do Senhor e as nossas lágrimas não puderam ser contidas. Coisas do céu, meu irmão e minha irmã. Nós louvamos aqui nessa manhã. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer na sua vida. Deixe o céu descer na sua caminhada. Para isso, renuncie. Renuncie o eu. Amém? Mas finalizando, sei que vocês já estão cansados, é domingo, mas eu não podia deixar de falar isso também, lá na construção da casa da Stephanie e suas filhas. Quando a gente estava finalizando o dia ali, estava juntando as coisas para ir embora, a Lari estava na janela, assim, ela estava toda feliz, né? E ela me perguntou assim, se eu gostava da imagem de Jesus Cristo. Ela perguntou, né, a Lari. Aí eu falei assim, eu amo Jesus, falei para ela, né? Só que daí eu entendi a pergunta dela só depois, quando ela me explicou. Ela disse assim, que a mãe dela disse assim, vocês não gostam da imagem de Jesus, assim, como se fosse uma estátua. Ela mostrou com a mão, né? Aí eu entendi. Aí eu falei para ela assim, mas Jesus é muito mais que uma imagem. Ele é vivo. E eu estava ali, eu falei para ela, eu estou muito feliz de estar aqui e poder ver Jesus na sua vida. Eu falei para ela, ela me olhou com uma carinha, ela falou assim, mas como? Aí eu falei assim, lembra naquela tempestade? Lembra naquela chuva? Vocês pediram ajuda para Jesus? E ela falou, sim. Então eu falei, olha tudo que está acontecendo. Olha, a sua casa não está ficando linda? E ela falou, tá. E eu falei assim, é Jesus. Jesus está nos ajudando. Jesus é muito mais que uma imagem, Ele está vivo. Olha o que Ele está fazendo. Ele está respondendo a oração de vocês. E eu falei, eu vejo Jesus na sua vida. Meu irmão e minha irmã, Jesus está caminhando. Ele caminha. E Ele está nos dizendo que se quisermos acompanhá-lo, precisamos negar a nós mesmos. Precisamos tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, não nos ajudou? Se não fosse Ele, né, cara? O ano está acabando. Temos um advento pela frente. Temos o nosso Natal, que é uma data tão especial para nós. E então um novo ano virá. Não sei, talvez a caminhada fique mais intensa. O fato é que Deus não para. O Senhor não parou. Ele continua caminhando neste mundo. Ele caminha lá na favela. Ele caminha lá na escola, lá no trabalho. Lá em casa o Senhor caminha. Lá nas nossas férias o Senhor Jesus vai caminhar. No novo ano, Ele quer caminhar com o seu povo. Mas será que nós já tivemos essa chave, essa virada de chave? E verdadeiramente escolhemos acompanhar o Senhor Jesus, o nosso Salvador? Lembrando que é para a cruz, que é na direção da morte do eu. Em meio ao mundo que exalta o eu, nós caminhamos na contramão. E se queremos acompanhar o Senhor Jesus, temos que estar cientes e preparados, porque existem condições. E quais são essas condições? Diante das situações da caminhada, lembre-se, meu irmão e minha irmã, negue-se.
negue-se a si mesmo e saiba a que espírito você pertence. Saiba que espírito influencia a tua vida. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo da paz, do amor, da alegria, do respeito, da paciência. É o Espírito Santo vindo do Senhor Jesus. Amém? Mas a segunda condição é: tome a renúncia do eu. Não é quando eu quero. É todos os dias. É diante de todas as situações. Eu faria sim, mas o Senhor Jesus faria o quê? Renuncie e siga o Senhor Jesus na direção das coisas do céu, porque o Senhor quer fazer da terra um céu, o céu onde é feito a vontade dEle. Amém? Amém? Amém. Vocês vão caminhar com o Senhor Jesus? Vocês decidem acompanhar o Senhor Jesus nessa manhã? Então nossas palmas são para Ele, amém?